Olá pessoal, hoje eu tive a honra de entrevistar uma pessoa bem bacana, bem legal. Tenho certeza que todo mundo já leu o livro dele aí. Não vou falar o nome, vou deixar vocês assistirem a entrevista e descobrirem quem é. Essa entrevista aconteceu por acaso, eu estava num ambiente, encontrei com ele e a gente conversou um pouco e depois conversamos em um segundo momento e nesse segundo momento a gente gravou, fizemos essa pequena entrevista improvisada mesmo. Espero que vocês gostem e, por favor, se inscrevam no meu canal que agora eu vou começar a publicar mais vídeos sobre o assunto, tá? Valeu! Infelizmente. O senhor vai explicar para a gente aí sobre a... Rota Celíada. O livro. Meu pai ficou 35 anos, no mínimo, coletando dados para homenagear o pai dele, que sofreu muito. O Octacílio, né? O Octacílio, que nasceu ali na região de Rio Pardo. Porteirinha. E o pai dele morreu, a mãe casou de novo. A mãe chamava Mariana de Irlanda. Mariana de Irlanda. Era casado com Antônio Lisboa, que é um nome muito comum na minha família. Porque como o pessoal veio de Lisboa, o Santo Antônio de Lisboa era o nome mais popular em Portugal. As pessoas punham o nome da cidade para não perder aqui no Brasil. Olha, sobrenome Lisboa, então veio de Lisboa. Como é que ele é? Baixo, alto? Veio quando? A família, às vezes, tinha notícia que o cara morreu ou não. Porque não tinha correio, não tinha celular, né? Então, o meu avô, Otacílio Lisboa, foi criado pela mãe e o futuro marido dela. O marido dela é da família Gomes, lá da região. Aí ele casou com uma pessoa lá e foi para o Vale do Jequitinhonha. Foi morar na região de Salinas, Cachoeira do Pajeú, hoje é beira de Rio Bahia. E lá ele ficou viúvo, deixou 3 filhos, a mulher dele deixou 3 filhos e casaram com minha avó, que é de origem Machacali, lá de Cachoeira do Pajeú. E aí nasceu meu pai, que é o primogênito do segundo casamento dele. Meu pai, querendo homenagear o seu pai, o Otacílio, que sofreu muito, que ele adquiriu uma tuberculose na coluna vertebral, não tinha cura, antes da tuberculose ter cura, e dissolveu as vértebras dele aqui, lombares, e ele caiu para frente, ele andava curvo assim, tem foto dele assim, e meu pai viu aquele sofrimento dele, ele era farmacêutico prático, boticário, e ele fez curso de autorização profissional lá em Salvador. Ele era muito inteligente e autodidata. Ele era sapateiro, ele era alfaiate, ele era músico, ele fundou a banda de música de Pedra Azul, ele era farmacêutico, boticário. Era um cara fora de série mesmo. Ele é muito conhecido ainda, até hoje o pessoal lembra dele. E aí o que aconteceu? O meu avô morreu de 41 para 42. Ele morreu no hospital de indigente em Belo Horizonte, na passagem de anos de 41 para 42. E eu nasci em 43. Meu pai, com aquele sentimento, meu pai acabou de pegar um diploma. Na hora de ajudar o pai dele, meu pai sentiu aquele mal-estar de não ter podido fazer nada pelo pai dele. E aí meu pai começou a juntar material para escrever a biografia do pai dele. Aí virou, não a biografia do pai dele, mas a história da região onde o pai dele e ele viveu quando era pequeno, quando era criança. E meu pai lembrava coisas quando tinha 3 anos, 4 anos, coisas assim. Aí entrevistou os amigos dele mais velhos, a avó. Meu pai trabalhou 30 e tantos anos, com genealogia e tudo. Aí meu pai morreu, eu estava exilado na África, trabalhando na Argélia, um país árabe, como médico lá. Eu cheguei em casa, minha mãe falou: meu filho, seu pai trabalhava dia e noite com esse livro, escrevendo na mão, não tinha computador, não tinha nada.
tirando cópia em papel de seda, com papel carbono, e meu pai deixou 2 sacolas dessa de feira grande, cheia de papel, que minha mãe não sabia onde guardava, porque saía da ordem. Ele me passou aqui, a primeira coisa que eu fiz é tirar 3 cópias Xerox na época era horrível. Tirei 3 cópias de tudo e guardei em 3 lugares diferentes, para não pegar fogo, para ninguém roubar, para não estragar. Fiquei com 3 cópias. Trabalhei 10 anos, todo feriado, fim de semana, arrumei um cara que me ajudou a fazer e transformamos tudo numa edição computadorizada e pegamos as fotografias, demos uma melhorada nelas e aí ficou pronto aquele livro. São 400 páginas ou mais de A4. Com as genealogias, tem mais de 5 mil nomes ali da região. E aí eu publiquei o livro para homenagear meu pai, por causa da falta que eu fiz na família, tendo que ficar exilado. Fiquei 12 anos sem ver minha família, 5 clandestinos no Rio, com nome falso, e 7 no exterior, Chile, Argentina, França, Bélgica e África. Fiquei mais tempo lá. E meu pai tinha feito o livro para homenagear o pai dele também, por causa de um certo... Sim, não pôde ajudar o pai dele, que ficou estudando para formar em agronomia, especializado, como adquiriu o diploma em Lavras e pegou pós-graduação na Rural do Rio, Seropédica. Essa é uma breve história do livro. A principal coisa, conselho que eu dou para ler o livro, que o livro tem, acho que 5 partes. 2 são fotografias, que está com um papel melhor qualidade, você olha assim, está tudo branquinho. E o resto é papel mais barato, porque eu que paguei tudo, eu não tive ajuda de ninguém, de nada. E eu peguei e fiz um sumário. Cada página que eu ia lendo, eu botava o assunto. Cada página um assunto. Né? Então, você pegando o sumário, que é a letra pequenininha, você vai lendo, esse assunto me interessa. Você vai lá na página, olha e volta. Essa página aqui me interessa. Depois você começa a engrenar, você não acaba de ler o livro. Não para de ler o livro. Então, essa é a história do Octacílida. É um neologismo que eu criei, que eu tinha acabado de ler a Ilíada e a Odisseia do Homero, são da tragédia grega. Aí eu vi Octacílida, eu botei Octacílida. Meu pai tinha botado um outro nome. E meu pai censurou o pai dele, que o pai dele era evangélico, convertido por um pastor americano no início do século XIX, século XX. E meu pai era evangélico também. E meu avô falava certas coisas que, de certa maneira, chocavam meu pai. Ele falou, por exemplo, Salomão só é livro da Bíblia porque era rico. Se ele fosse pobre, ele seria condenado como um cara de péssimo caráter, que tinha muitas mulheres e tal. Mas como ele era muito rico, ele virou livro da Bíblia. Aí meu pai foi colocando a questão da situação dele, do meu avô. E o meu avô, então, foi censurado pelo meu pai. Eu fiz tudo numa outra edição. Meu pai fazia a introdução do capítulo. Quando foi preciso, eu fiz outra. E todo o material que meu pai censurou, eu botei na íntegra. Que meu pai criticava, às vezes, o pessoal da igreja, que falou que estava viciado em morfina, como se ele fosse um cara que fazia aquilo que queria. Ele não aguentava a dor que ele sentia. E aí eu botei ele falando que quem manda no mundo é dinheiro, que a pessoa pode ter qualquer virtude, que ninguém respeita se não tem dinheiro, e muitas coisas. Ele escreveu vários livros que estão lá transcritos, né? Tem Um Médico na Roça, tem Conselhos e Verdades, em que ele fala essas coisas, e tem genealogia, tem a entrada do primeiro carro em Salinas, fala muito da região do Rio Mosquito, coisa que meu pai lembrava, fala dos crimes que havia na região, né? Conta a história de lutas políticas, e ficou o livro de o que eu considero a maior enciclopédia sobre a história do norte de Minas no final do século XIX e início do século XX. Então eu me considero coautor. Por exemplo, a coluna Preste invadiu a casa do meu avô doente, no chão, deitado, porque ele ficava deitado no chão. Ele pegou essa doença andando a cavalo, trabalhando para o Teixeira de Freitas no censo de 1920.
E todo o norte de Minas ele andava a cavalo. Aquilo foi chocando a coluna dele e ele tinha tuberculose ali adormecida que aí baixou a imunidade. Aí ele teve que começar a tomar morfina, porque ele não aguentava a dor. E ele pegava um barco em Espinópolis, em Pirapora, ou então na beira da estrada na Bahia, e ele ia até Salvador comprar o remédio. E voltava trazendo mercadoria para vender na farmácia dele. Fazia pequena cirurgia e tudo autodidata. Então é uma epopeia do fim do século XIX, início do século XX, e ele morreu em 41. Até metade do século XX, meu avô estava vivo. Ele morreu um ano e pouco antes de mim. Morreu ali eu nasci. E meu pai morreu, eu estava exilado também, não vi a morte do meu pai. Meu pai morreu com 61 anos, vítima de um erro médico, numa simples cirurgia de vesícula. O senhor tem o interesse também na parte da genealogia? O senhor seguiu? Tem, muito. O problema é que eu estou entrando em contato com o pessoal mórmon, que tem aquele trabalho, inclusive foi o Márcio Lacerda, foi prefeito de Belo Horizonte, me falou semana passada, me chamou para jantar, e ele me falou para eu entrar em contato, me deu o site, eu já tinha, mas eu não estava. Ele falou que é um absurdo. Ele falou, Paulo, se você tem o nome do avô e bisavô, eles vão longe. E aí você vai conferindo, que eu tenho descendente Heringer, na Alemanha em 1600, Jacó Heringer. E eu tenho um brasão da família, e aí um heráldico lá de Londres falou que aquele brasão não é da Alemanha, que a minha família veio da Noruega e da Dinamarca. Mas o seu Heringer é da sua esposa? Da minha mãe. É da sua mãe? Perdão, Da minha mãe. Esposa do meu pai é Lisboa. Meu pai era sertanejo puro, descendente de índio, negro e português. A minha mãe é filha de alemães mesmo. A minha filha é descendente de alemães. A minha mãe era descendente de alemã, colônia alemã ali de Caparaó. Tá bom? Obrigado. Valeu.